Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas, louvando o santo nome de Jesus Cristo. A igreja hoje segue como vencer o inimigo, para ele não roubar a unção sacerdotal. E também durante a semana, até domingo, é uma das principais campanhas, que é onde muitas vezes a pessoa reclama porque não tem bênção, demora, ou porque não está vindo as bênçãos. Então é a campanha de Isaías 64:4. O que o olho não viu, ninguém imaginou, nem pensou, nem subiu no coração de ninguém, é o que o Senhor tem para aqueles que amam a Ele. Então muitas bênçãos não virão mesmo se você não estiver amando ao Pai como Cristo amou. Algumas vêm, quando ora, pede, mas se você quer além, que nem imagina, o parâmetro é Cristo. Então é o que Paulo pregou, 1 Coríntios 2:9, usando a profecia de Isaías 64:4. Então a igreja que torna gloriosa, ela com certeza terá a vitória que ninguém nem viu nem pensou: amar ao Pai como Cristo amou. Então segue hoje esta campanha, amanhã, domingo de manhã e domingo à noite completaremos. Mas hoje é a batalha espiritual, como vencer o inimigo que tenta roubar a unção sacerdotal. Porque uma das partes da unção sacerdotal é amar ao Pai como Cristo amou. Então é uma das tentativas mais drásticas do inimigo para não termos o melhor de Deus. Então vamos agora ler as Sagradas Escrituras. Se você tem a Bíblia, então a leitura que vai ser feita está em 1 Samuel, no capítulo 2, começando no verso 34, mais uma etapa da unção sacerdotal, ou ataque do inimigo, para que ninguém tenha unção sacerdotal. E a campanha da semana é Isaías 64:4. Vamos ler, 1 Samuel 2:34. E isso te será por sinal, é o profeta Samuel declarando ao sacerdote Eli, a saber, o que sobrirá aos teus dois filhos, a Hofni e a Finéias, que tem significado desses nomes, que é aqueles que são apegados à vida, mas só que é a vida natural. Então Hofni e Finéias quer dizer prazeres, amor à vida, mas a vida natural. E ambos morrerão no mesmo dia. E eu levantarei para mim um sacerdote que é muito fiel, que fará a obra segundo o meu coração e segundo o meu pensamento, diz o Senhor. E então eu lhe edificarei uma família firme, ou uma casa inabalável, e estará sempre na minha unção, ou andará, em outras Bíblias, diante do meu ungido, em outras traduções. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então existe uma batalha ao nível de principado, que é a tentativa do inimigo de impedir que o ser humano tenha a comunhão com Deus. Então quando Deus se aproximou de Israel para dar a lei através de Moisés, então demorou lá 120 dias, Moisés naquele monte chamado Monte Sinai, que ele fica ali na fronteira do Egito com Israel, 8 quilômetros. Então veja bem que as tribos, 12 tribos de Israel, aguardavam Moisés. 120 dias se passaram. E muitos falaram, está demorando, já morreu, é melhor fazer outro líder, ou ir embora. Então muitos fizeram o bezerro de ouro e se contaminaram. Mas a única tribo que esperou foi a tribo de Levi. Então veja que Deus demorou 120 dias, por quê? Porque é a forma de Deus provar a sua governança sobre o seu povo. Mas a maioria se rebeliou, se revoltou, desanimou e já se debandaram para a carnalidade. Mas a tribo de Levi, mesmo que Deus demorou, eles esperavam até o fim. Então por isso que eles tornaram a tribo sacerdotal. É o primeiro princípio para quem quer ter o melhor da terra, é viver debaixo da governança de Deus. Mesmo que Deus demore,
Você não pode falar, ai que demora, não aguento mais essa igreja, a bênção demorando. Por quê? Porque muitas bênçãos vêm quando amamos ao Pai como Cristo amou. Não é porque queremos a bênção ou porque Deus tem que operar. Então veja que a tribo de Levi, ela alcançou a unção sacerdotal. E eles então depois tiveram pela lei regalias de ter o melhor de Israel, mas eles tinham que ficar longe de festanças, longe de funeral, então era a lei sacerdotal. Isso já foi pregado nas mensagens anteriores e para nós hoje é espiritual esses princípios. Veja que em Apocalipse 1:6, todos agora somos sacerdotes. Então veja que a unção sacerdotal é que traz a glória de Deus na terra, que faz com que Deus venha governar através do seu povo. É que nos faz só liberar bênção e não alegrar com esse mundo, mas ser luz para esse mundo. É a unção sacerdotal. E a Bíblia então declara que o inimigo, ele quer quebrar o princípio sacerdotal. Por quê? Porque o princípio sacerdotal é um dos fundamentos da vida de Jesus em buscar o Pai. Por isso que Jesus toda madrugada levantava e ia orar. É um dos princípios do amor de Cristo ao Pai. Nessa semana falamos muito da profecia de Isaías. É a principal campanha que ninguém deveria perder, porque a maioria quer bênção, todos nós, mas aquilo que você nem viu, nem pensou, nem imaginou, Deus só tem para aqueles que amam a Ele. E o exemplo é Cristo. Devemos amar o Pai como Cristo amou. Então é a profecia de Isaías 64. E um desses fundamentos do amor de Cristo é a unção sacerdotal. Veja bem que Jesus levantava, antes de o sol se levantar, dos primeiros raios solares, e ele ia buscar ao Pai. Então ele convidava discípulos. Por exemplo, ele convidou João, Pedro e Tiago para orar com ele. Jesus orou distante ali uns 40 metros, mas o que ocorreu com João, Pedro e Tiago? Eles oraram? Eles ficaram orando, quem sabe? O que eles fizeram? Dormiram. Então veja bem que a tentativa do inimigo de quebrar a unção sacerdotal. Mas Jesus foi buscar ao Pai. E depois ele ia fazer a obra do Pai. O amor de Cristo é esse. Várias faces. Veja então que chegou um momento em Israel que o inimigo atacou Israel de tal maneira que a lâmpada de Deus estava apagando. O sacerdote era Eli. Os filhos dele, um deles era Hofni e Finéias, que quer dizer aqueles que adoram a vida, aqueles que amam a vida, só que é a vida natural. Então veja bem que eles faziam arruaça, eles pegavam dos sacrifícios para alimentar, faziam bacanais, desprezaram o templo de Deus. Então a lâmpada de Deus ia se apagando, porque o inimigo induziu a eles a não mais priorizar a lâmpada de Deus, mas aquilo que agradava a eles. Até o pai deles, que era Eli, estava envelhecendo, ficando com cegueira, e a lâmpada estava apagando. O que é essa lâmpada? Porque dentro do tabernáculo tinha uma lâmpada que era, a luz era através do azeite. Então sempre ao anoitecer deveria colocar mais azeite para durante todo o dia e à noite também não apagar. Mas aí os sacerdotes não cuidavam mais. Eli já estava envelhecido, os filhos não tinham mais prazer nas coisas de Deus, mas na arruaça. E aí a lâmpada de Deus estava apagando. O inimigo quase apagou a única chama de Deus na terra. Mas aí a Bíblia declara que Ana fez um voto a Deus e consagrou o filho dela a Deus, que era o profeta Samuel. E o voto era que ele vivesse dentro do templo. Então chega lá Samuel, vai dormir, a lâmpada de Deus ainda estava ali naqueles cuidados ainda precários, e então uma voz fala com Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel acorda e levanta e vai lá para o quarto do sacerdote. Ele fala: tu me chamou aqui, meu senhor? E ele fala: não te chamei não, vai dormir. Na outra noite, Samuel, Samuel. Samuel levanta de novo durante a noite, vai no quarto de Eli e fala: Eli, tu me chamou, sacerdote? Fala: não, não te chamei. Aí o Eli fala: se novamente essa voz te chamar, tu não vem aqui no quarto não, você vai falar: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim na terceira vez
Samuel, Samuel. Samuel lembrou e ele falou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E então aí Deus começou a falar com Samuel sobre a unção, sobre orar, sobre as profecias, e já declarou que a casa sacerdotal de Eli ia acabar, aqueles filhos iam morrer, que Deus levantaria outro sacerdote que cuidaria da casa de Deus, e a sua família seria firme e forte, e viveria sempre na unção, e a lâmpada de Deus não ia mais apagar, porque teria depois uma nova família sacerdotal para a lâmpada de Deus não apagar, e isto cumpriu. Então veja que o inimigo quase apaga a lâmpada de Deus. E veja que a unção sacerdotal é ligada à família, para a família ficar firme e forte, para Deus dar visões e sonhos. Naquela época era raro já Deus falar, não havia mais sonhos, nem profecias, havia pesadelo, ou coisa ruim, ou briga, ou arruaça. Mas não havia mais sonhos proféticos, visões de Deus, êxtase espiritual, porque quando você tem uma visão de Deus na noite, no sonho, você trabalha tranquilo, o dia fica feliz, tudo fica leve. Mas se você dorme, aquele peso, vai ver filme pesado, é novela, é navegar até na madrugada na internet, é ir para os bailes, para a festa, depois vai dormir com a pança cheia, no outro dia você acorda pesado, é brigando, é trabalhando ruim, é o dia pesado, não tem nem tempo de ir na igreja, já fala, não, já cheguei tarde em casa, não vou nem à igreja mais, por causa da lâmpada de Deus está apagando, quebrando o princípio sacerdotal, e é Satanás que faz isto. Mas se você então fala, meu Deus, eu sou sacerdote em Cristo, então não posso deixar a lâmpada de Deus apagar. Então a lâmpada de Deus é Deus te visitar com sonhos, visão, profecias, revelações. E quando Deus fala com você, você não tem que falar, vou lá no pastor para ver o que Deus falou. Não, Deus já te fala tudo. Não precisa você ficar atrás dos profetas, atrás das pessoas, para ver o que Deus falou, o que é isso, o que é aquilo. Ele já falou com você e pronto, já te dá os detalhes. Quando Deus fala, é 100% interpretação, entendimento e visão. Quando é confuso, é porque Deus está encontrando dificuldade de falar com a pessoa. Então é necessário que você não deixe a lâmpada de Deus apagar. Ore. Como que ora? Então veja que a lei sacerdotal era: ao entardecer, ao sol começar a se pôr, o sacerdote deveria correr lá no recipiente do azeite, e lá no candelabro, onde tinha as 7 lâmpadas, representando os 7 Espíritos de Deus, e encher lá o candelabro com azeite, para a lâmpada não apagar. Era a tarefa sacerdotal. Mas Finéias, Hofni, e seu pai já velho, e o outro menor, acabou, que quer dizer que acabou a glória de Deus. Aquela família sacerdotal morreu, porque desprezaram a lâmpada de Deus. Então todo dia nós temos que encher a lâmpada de Deus. Como? Você vai dormir, vai buscar a Deus, priorize a sua vida. Você tem alguma atividade para ir de noite, mas você fala, não, antes de eu deitar, dormir, antes de eu pegar no sono, eu vou acender a lâmpada de Deus, vou orar, pedir um sono repousante, tranquilo, um dia abençoado, uma noite protegida, vou buscar a glória de Deus. Então é o que Jesus fazia, é a unção sacerdotal. Jesus não fazia nada durante o dia, sem antes orar durante a noite, ou ainda ao raiar do dia, buscar ao Pai. Mas veja que ele convidava os mais chegados, João, Pedro e Tiago, por exemplo. Jesus orava lá, a hora que voltava está tudo roncando, dormindo, ali cansado, fadigado. Não tinha unção sacerdotal. Mas porque Jesus amava o Pai, ele mantinha a lâmpada de Deus acesa. Então esse é o outro princípio da profecia de Isaías 64:4. Aquilo que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou, é o que Deus reserva aos que o amam. Se você não mantém a lâmpada de Deus acesa todo dia, você corre um sério risco de perder a unção sacerdotal. A casa vai ruinar e vai perder muito de Deus. E o que ocorreu com Eli? Foi ficando cego, não tinha mais visão nem sonho,
Veja bem, dificilmente você encontra pessoas que estão relatando os sonhos de Deus, a visão celestial, o gozo do Espírito Santo. Muitas vezes está falando pesadelo, ou luta, batalha, ou chorando por causa dos problemas. Por quê? Porque está perdendo a unção sacerdotal. Mas se você falar, eu vou manter a lâmpada de Deus acesa, você tem que resistir, você tem que buscar, tem que falar, meu Deus, quando tem festa eu vou. Quando é para passar até meia-noite, 1 hora numa casa e comer as coisas em festa, eu vou. Quando é para ver um filme, para me divertir, eu estou vendo. Quando é para ver sites social, estou lá. Quando é para ir numa viagem, eu vou. Mas na hora que é para orar, eu vou dormir, vem peso, sono. Então resista a isso, é a luta entre a carne e o Espírito de Deus. É para o inimigo querer que você quebre a unção sacerdotal. Qualquer coisa que você faz, você preste atenção. Vai viajar, vai para a fazenda, vai pescar, vai jogar bola, vai ver filme, vai namorar, vai noivar. Tudo tem tempo, tudo pode extrapolar as horas. Mas na hora que vai orar, está cansado, não vai dar tempo. Hoje eu vou na igreja, trabalhei muito, estou cansado, não dá tempo. A lâmpada vai se apagando e a unção sacerdotal vai quebrando. E Deus então viu que a lâmpada estava apagando. Então, mais do que depressa, ocorre um milagre para Ana. Nasce o filho, que ela era estéril. Até o marido dela, Elcana, que estava traindo ela já com outra mulher chamada Penina, porque Ana não tinha filho, mas ela ora, clama, derrama a alma perante Deus, e Deus levanta o profeta Samuel, consagrado a Deus. É deste homem que a unção sacerdotal se renova, porque Samuel foi um homem extremamente zeloso da casa de Deus, e a unção sacerdotal se renovou, a lâmpada de Deus não se apagou. Então o inimigo faz de tudo para quebrar. Então quando a pessoa fala que luta conjugal, que sofrimento, que batalha, a bênção não está vindo, você pode ter certeza que seu amor ao Pai está diminuto, você não está amando ao Pai como Cristo. Porque Jesus amou o Pai na unção sacerdotal. Ele não fazia nada sem antes ser visitado pelo Pai. Ele mantinha a lâmpada de Deus acesa. Você não pode, de um dia para outro, ir sem renovar a lâmpada de Deus. Porque vai esgotando e vai apagando. Eu me lembro que muitas vezes já fiz culto, muitas vezes sem energia, então acende aquelas velas, ou aquelas lamparinas, ou muitas vezes aquelas lanternas, a luz não fica ruim, porque igual uma luzinha vê avermelhada, amarelada, não vê nada, a lâmpada vai apagando, vai ficando escuro, ruim, quase não vê nada. Por que isto ocorre? Porque a lâmpada vai diminuindo a intensidade. Então se você foi deixando o inimigo te dominar, a unção sacerdotal acaba. Aí a casa ruim, sofrimento e desânimo, e além do mais, o inimigo vai induzir ao mal. Hofni e Finéias é o exemplo disso. Mundanismo, amor só à vida humana, descuido à casa de Deus. Eles pegavam as coisas celestiais para eles, ou seja, o que era sacrifício para Deus, eles aproveitavam, usava de opressão, de sensualidade. Veja bem, que era tão perturbado as coisas, que chegavam mesmo ao roubo, ao crime, ao furto, e até sexo dentro do templo. Você pode ler lá toda a passagem de 1 Samuel 2, a carneficina que virou a quebra da unção sacerdotal. Por isso que tem tanta confusão nos ministérios, porque a lâmpada vai apagando, e fica só o cacuete pregador, ou de ministrador, ou de cantor, mas lá por dentro a lâmpada já apagou, então o inimigo prevalece. Mas se a igreja amar ao Pai, ela vai buscar todo dia o Senhor, ela não vai deixar da noite para o dia, do dia para a noite passar sem buscar a Deus, sem buscar a visitação de Deus. Então você tem que estar consciente, se você buscou ao Pai todo dia, ou vai dormir pela madrugada, você vai ter sonhos proféticos, visão, conforto espiritual, gozo espiritual, alegria para o dia que vem. Você não vai viver cansado, afadigado, e vai ter prazer na casa de Deus, de fazer a boa obra de Deus. Mas o inimigo sabe disso, ele tenta quebrar a unção sacerdotal. Então hoje a oração é para isso, para sua mente despoluir,
e falar: se eu tenho como orar, eu vou orar. Se é para buscar ao Pai, eu vou orar. Se eu tenho tempo para ir festa, passear, viajar, pescar, ver jogo, ver filme, namorar, noivar, se eu tenho tempo para tudo, para trabalhar, por que não tem para buscar ao Pai? Por que vem sono e não quer que eu ore? Então eu vou fazer um voto para minha mente se renovar. E aí você tem unção sacerdotal. Com certeza a sua casa ficará firme e forte. Então é mais uma etapa como vencer os demônios. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para exaltar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, prosseguindo a esta campanha de sexta-feira, que é a campanha A Unção Sacerdotal, e como despojar Satanás, o inimigo, para quebrar a força demoníaca, o inimigo não atrapalhar o que temos do melhor de Deus. Senhor, ao longo do tempo o inimigo fez de tudo para não deixar a glória de Deus manifestar, mas o Senhor encontrou sempre servos e servas, encontrou a tribo levítica que viveu a unção sacerdotal, mas agora em Cristo todos nós somos reis e sacerdotes, e nós não podemos deixar o inimigo nos roubar o melhor. E um dos princípios do amor ao Pai é a unção sacerdotal, que Jesus buscava ao Pai toda noite, toda manhã, toda madrugada. Ele não deixava a lâmpada de Deus se apagar. Senhor amado, que a igreja torne realmente santa e gloriosa, que o mal caia por terra, que a igreja venha prevalecer, porque a unção sacerdotal, ela traz a paz familiar, a harmonia, a alegria, e viveremos sempre na unção. Quando quebra a unção sacerdotal, é o que ocorreu com Finéias, e também Eli e sua família morreram, pereceram, sucumbiram, virou carneficina, ladruagem, engano, corrupção, e eles priorizavam só prazeres da vida e perderam o melhor de Deus. A lâmpada de Deus quase apagou, mas veio Samuel, fiel a Deus, ainda jovem, temente ao Pai. Deus falou com ele nem sabia que era Deus o chamando. Ele foi para o quarto de Eli, mas Eli falou: não te chamei, se chamar de novo, fala que o teu servo ouve. E assim ele falou, e Deus respondeu a ele, e começou a desencadear um grande mover de Deus no profeta Samuel. As visões eram raras, mas voltaram as visões, voltaram as profecias, voltaram o êxtase de Deus na terra. E quando a unção sacerdotal quebra, vai diluindo a visão, a visitação de Deus. E uma pessoa que não é visitada por Deus, ele fica abatido, decepcionado, carnal, só com a mente, com o raciocínio humano. Mas quando somos visitados por Deus, é alegria no trabalho, nas atividades, fica aquele fervor, aquela graça, aquela leveza espiritual, por ter sido visitado pelo Pai. Senhor, que ninguém deixe a lâmpada de Deus se apagar. Bendito o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Opere sobre todos nesta noite, nesta campanha de libertação. Ó Deus, usa de misericórdia, Pai, que haja um povo fervoroso, dedicado, uma igreja que ora, Pai, que tem ousadia de buscar, de clamar, de invocar o nome do Senhor, de repreender os demônios, de repreender a própria carne, o homem adâmico caído. Bendito o nome de Jesus. A carne para nada presta, mas devemos andar no Espírito. Bendito o nome do Filho de Deus. Opere em mais esta reunião, renovando mais essa etapa, a unção sacerdotal, vida abundante para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Para brigar, para gritar, grita. E para buscar Deus, não. Porque para correr para o pecado, levanta e sai correndo. E para a glória de Deus, não. Então, é a carne mandando. Então fale, Espírito de Deus, me ajuda a sujeitar o homem adâmico. Eu quero orar e não quero que a lâmpada de Deus se apague. Então Deus vai honrar todos nós, com certeza. Então um dos problemas que mais surge é isto: sono ruim,
ou sonolência demais, ou desânimo para as coisas de Deus, ou as mais variadas desculpas. Está difícil, está longe, cheguei tarde de casa, não dá para ir na igreja, não dá para orar, eu estou muito cansado. Tudo isto é a tentativa do inimigo de impedir a unção sacerdotal. Então, não é normal para muitas coisas ter força, para orar não. Não é normal para muitas coisas não ter sono, na hora que vai buscar Deus, está cansado. Ou para muitas coisas tem tempo, para a hora que vai vir para a igreja, ocorre tantas desculpas. Então é orar para quebrar o mal e não deixar a lâmpada de Deus se apagar.